Bom dia a todos amados e amadas do Senhor. Queridos, esse livro de 1 Pedro, no capítulo 1, essa palavra do nosso Deus, ela diz assim: E portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não nos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém, queridos? Amados, nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, né? Nós temos aqui nessa terra uma jornada aonde nós estamos vivendo, caminhando, aqueles que creem no Senhor, aqueles que creem, né, no Senhor para ter uma vida nova, né? É igual aqui no versículo 3, um pouco antes, que diz assim: que o Senhor ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. E o Senhor ele nos gerou para que nós tenhamos uma herança nos céus, uma herança incorruptível, incontaminável, né? A palavra do Senhor diz aqui no versículo 4. E e nós, queridos, no tempo que nós vivemos aqui, né, o tempo da nossa peregrinação, né, durante a nossa vida aqui nessa terra, é preciso que nós estejamos aqui, como diz a palavra, cingindo os nossos lombos, nos lombos do nosso entendimento, ou seja, para que nós tenhamos assim uma mente preparada pela palavra de Deus, um entendimento da palavra de Deus, para que nós estejamos assim constantemente preparados, não somente para a gente ser obediente a Deus, cumprir os nossos deveres, né, como filhos de Deus, como cristãos, mas também suportar as provações, né, as aflições que nós passamos nesse mundo. A nossa mente, o nosso entendimento tem que estar guardado em Deus, guardado na palavra dele, tem que estar protegido, né, pela palavra de Deus. Precisamos assim, cingir os lombos quer dizer estar preparado, né? Nós precisamos ter uma mente preparada, guardada em Deus, na palavra dele, pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, estar prontos para servir a Deus, ter uma mente guardada em Deus, né? Para que a gente possa ter a nossa fé fortalecida, para que a gente esteja preparado pelas provações que a gente vai passar enquanto estiver aqui nessa terra, para que a gente tenha uma mente firme, uma mente sã, guardada no Senhor, pelo evangelho dele, pela presença de Deus. E queridos, a palavra também diz para que nós sejamos sóbrios, para que nós estejamos assim atentos, né, em sintonia com o nosso Deus, através das nossas orações, através da comunhão com o nosso Pai, porque nós precisamos ser prudentes nessa terra, precisamos estar assim prevenidos, né, e evitar para que a gente não venha cair em coisas que não convêm, para que a gente não venha cair em tentações nesse mundo, para que a gente não venha vir a praticar coisas que não convêm àqueles que estão em Cristo, aqueles que são filhos de Deus. Então nós não podemos estar assim sonolentos, distraídos, né, com as coisas desse mundo, mas precisamos estar sempre atentos, sempre alertas, né, e ter cuidado nesse mundo durante o nosso tempo aqui, para que nós não viemos assim nos enganar pelo erro, pelo pecado. Então precisamos estar sóbrios, atentos, ligados com Deus, em comunhão com o Senhor constantemente. Amém? E aqui a palavra do nosso Deus também diz para que nós estejamos esperando inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O Senhor, ele nos amou. Nós mesmo assim, quando nós éramos ainda pecadores e nós não merecíamos coisa alguma e não tínhamos entendimento, o Senhor vendo isso em nós, ele nos amou, ele enviou o Senhor Jesus Cristo e pela graça dele, pelo favor de Deus, né, pelo tão grande amor que ele nos amou, nós fomos salvos. Então vamos confiar na graça do Senhor, vamos esperar inteiramente na graça do nosso Deus, no favor dele, no amor dele. Mas nós vamos esperar de que forma? Assim como diz no versículo 14, sendo filhos obedientes,
né? Não nos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Antes, quando nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, e nós precisamos dia após dia conhecer mais o nosso Deus, conhecer mais a palavra dele, nós não podemos nos conformar, né, com os desejos que nós tínhamos desse mundo, as vontades, as concupiscências, quer dizer, os desejos que nós tínhamos, as coisas que nós esperávamos desse mundo. Hoje não. Hoje nós temos uma viva esperança. Hoje nós olhamos para o céu, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Hoje nós não estamos mais presos com as coisas desse mundo, com os nossos olhos nas coisas desse mundo, nos prazeres desse mundo, nas coisas que se pode conseguir conquistar nesse mundo, porque tudo que está nesse mundo vai ficar. Então nós precisamos ser espirituais, olhar para o céu, buscar sabedoria que vem do alto, esperar, né, naquilo que está reservado para nós, né? O Senhor ele reservado ali para nós. A pessoa fala assim, que nós devemos nos alegrar, né? Mesmo que assim importa que nesse mundo seja necessário, no versículo 6 faz assim, que nós passamos por várias tentações, diz assim, eu vou ler o versículo 6 e 7, em que vós grandemente vos alegrais, né? Vou ler melhor, amados. No versículo 5 diz assim, né? Mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último dia, né? Então, nossos corações têm que estar o quê? É, atentos, esperando não nas coisas desse mundo, mas na salvação, né, que está prestes a se revelar no último tempo, em que nós esperamos no Senhor. E importa que seja necessário que por um pouco de tempo estejamos assim passando por várias tentações, né? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, queridos, mesmo que nós passemos por várias tentações, que a nossa fé muitas vezes seja provada, e é necessário que nós fiquemos firmes na fé, exercitemos a nossa fé em oração, confiando no nosso Deus. E isso é que a palavra fala, que a prova da nossa fé, ela é muito mais preciosa, muito mais valiosa do que o ouro que perece, né? E é provado pelo fogo. Nós também passaremos pelo fogo. E é necessário que a nossa fé se ache em louvor e honra, que a nossa fé ela seja guardada em nós até o último dia, até o dia que o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar, e nós precisamos. Jesus ele disse em certa, né, em certa parte da palavra dele, que quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Então é preciso que nós guardemos a nossa fé até o fim. Amém? Aqui a palavra fala assim, mas como é santo, no versículo 15, né, de 1 Pedro capítulo 1, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Então, em tudo que nós fizermos nas nossas vidas, que seja em santidade, seja na presença do Senhor, seja em conformidade com a palavra de Deus, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E no versículo 17 diz assim, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Então, que nós viemos andar em temor. Se nós temos o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador por Pai, e se nos tornamos filhos dele, então nós devemos, assim, andar tendo as nossas obras, andar nesse mundo, né, ter uma vida na presença de Deus em temor, em obediência, respeitando a palavra de Deus, as coisas de Deus, andando em temor, né, não andando conforme o mundo, conforme a nossa maneira de pensar, porque a nossa mente tem que ser transformada. A nossa mente tem que estar cativa à palavra de Deus, aos ensinamentos do nosso Deus. Então nós precisamos andar em temor durante toda a nossa vida aqui na terra. Nós precisamos andar em temor, em obediência ao nosso Deus, respeitando aquilo que a palavra do nosso Deus ensina e sendo verdadeiramente filhos de Deus, né? Como filhos de Deus. E os filhos, aqueles filhos que são obedientes e que desejam e se esforçam para ser conforme ao Pai. Amém? Que o Senhor esteja abençoando. Eu peço ao nosso Deus
que Ele abençoe e fortaleça cada um dos meus irmãos e irmãs, a minha própria vida, na presença dEle, na palavra dEle, em todos os dias que o Senhor nos dá aqui nessa terra, que a nossa fé esteja firme e fortalecida no Senhor, que a nossa mente, o nosso coração esteja guardado na presença do Senhor, na palavra dEle, servindo ao Senhor em santidade e em verdade até o último dia. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo.